Olá, eu sou Matheus Vasconcelos, aluno do curso de Letras, Língua Portuguesa, na Faculdade Estácio de Sá. Estou aqui para apresentar o meu PCC. Foi proposto a análise de uma charge que se propõe a provocar uma reflexão sobre a importância da didática no processo de ensino e de aprendizagem. A charge diz o seguinte: crianças, essa semana iremos estudar as regiões do Sul e Nordeste. Vamos aprender as diferenças entre elas e, oxente, finalmente eu vou poder contar um monte de história da minha terra. Baguri, e eu lá dos Pompas. Não temos tempo para essas bobagens, Marina. E Raimundo, trate de falar o português corretamente. Bom, agora abram os livros na página 45. A charge mostra a postura equivocada da professora, pois ela não considerou o importante conceito de variação linguística. Conforme o professor Beraldo, as variações linguísticas elas são ramificações naturais de uma língua, as quais se diferenciam da norma padrão, em razão dos fatores, em razão de diversos fatores, como convenção social, momento histórico, contexto ou região em que um grupo ou um falante está inserido. Mas se nós considerarmos o assunto mais a fundo, iremos perceber que não somente a professora menosprezou o conceito de variação linguística, como também o fez com os conhecimentos prévios dos alunos, colocando os alunos em uma posição desconfortável. Macedo, professor Macedo, comentando a compreensão sobre a importância da emoção no processo de ensino e aprendizagem em Piaget, ele falou que para o teórico, a emoção ela influencia positiva ou negativamente os processos de aprendizagem. Assim, então, a emoção ela tem a capacidade de acelerar ou de atrasar o desenvolvimento intelectual. Nós vemos, então, que a professora ela desconsiderou algumas teorias que são importantes na compreensão da psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem dos nossos alunos. Portanto, os professores não devem menosprezar os conhecimentos prévios, pois são os conhecimentos prévios que tornam possível a aquisição de ideias que podem ser utilizadas no universo das categorias de novas situações e servem como ponto de ancoragem e descoberta para os novos conhecimentos, conforme apresentou o professor Pivato. O conhecimento prévio, ele é caracterizado como a consciência de ideias que são relacionadas a um conjunto de outros conhecimentos das mais diversas esferas, tais como a esfera afetiva, a esfera contextual, a esfera relacional, a esfera social, tá certo? E todas essas esferas, elas configuram a estrutura prévia que o aluno desenvolve para a sua aprendizagem. Assim, então, o processo de ensino e aprendizagem que é bem sucedido, ele é capaz de receber ele é capaz de ajudar o estudante a receber as novas informações e relacionar com aquilo que ele já sabe. Assim, cabe ao professor ajudar o aluno a transpor a fronteira daquilo que ele já sabe para aquilo que ele ainda não sabe. Como segundo componente desta atividade, foi solicitado para nós, os alunos, que se colocasse no lugar da professora e respondesse a pergunta como essa aula deveria ser dada. Então, para o desenvolvimento dessa aula, eu considerei que ela seria dada para uma turma de ensino médio. No início da aula, então, eu pediria para que os alunos apresentassem de onde eles são, ou mesmo os lugares que já visitaram, para que eles pudessem compartilhar as vezes que eles já foram expostos a uma prática cultural, seja de fala, seja de música, seja de comida, diferente da que ele está inserido no seu cotidiano. A partir, então, disso, faria uma comparação das respostas e mostraria como o Brasil, ou mesmo o mundo, ele é rico em diversidade. E questionaria para a turma, então, qual é a origem disso? De onde eles acham
que essa riqueza de diversidade do Brasil, ela é oriunda. Então, a partir das respostas, né, eu agora faria uma divisão de grupos, e cada grupo ficaria com uma região apresentada por Darcy Ribeiro, no seu livro O Povo Brasileiro. Então, eles deveriam ler os capítulos, né, que cada turma ficou responsável, e apresentar para os colegas. Como avaliação, eu pediria que, durante a apresentação, cada grupo que está assistindo anotasse perguntas e curiosidades que não foram cobertas, deles mesmos, questões pessoais que não foram cobertas pela palestra. Então, essas perguntas seriam entregues e ela, então, comporia a nota. Com isso, eu estou esperando que os alunos sejam despertados a continuar o seu processo de ensino e aprendizagem a respeito desse tema e talvez, quem sabe, até preparando o terreno para a próxima aula, né? Uma vez que, dado a elasticidade do assunto, esse assunto não poderia ser esgotado em uma única aula. Por fim, então, é necessário responder a pergunta: como eu responderia às considerações realizadas pelos alunos no quadro 2 da charge? Então, eu os deixaria livre para compartilhar o que eles mais gostam nas suas regiões e explicaria para eles a importância da variante formal da língua portuguesa, pensando, por exemplo, na inserção dele no mercado de trabalho ou na produção de textos acadêmicos e coisas nesse sentido, mas sempre enfatizando a importância deles valorizarem a sua cultura local e entender que a norma padrão é somente uma variante possível dentre as mais diversas encontradas no Brasil, porque, como falou o professor Evanildo Bechara, é necessário que os falantes da língua portuguesa sejam poliglotas em sua própria língua. Então, é esse o trabalho. Muito obrigado, você acompanhou até aqui.